Muito bem, então, pessoal, temos a nossa atividade de pesquisa, né, apresentada através de um relatório, que será entregue, então, na atividade atividade 1 da situação de aprendizagem número 4. Bom, algumas dicas em relação à formatação do trabalho, né, e utilizando, no caso, o editor de texto Word. A versão que eu tenho aqui, então, é a versão do Office 365. Ela recebeu uma leve reformulada comparado com outras versões, tá? Mas, de uma maneira em geral, ali, eles funcionam da mesma forma. Então, para quem nunca utilizou, né, nós temos as abas que ficam no canto, ficam na parte superior. Cada aba dessa, se eu for clicar, então, vai abrir uma outra interface ali, onde eu tenho acesso a configurações. Uma das mais importantes, talvez, ali, que se vocês, por padrão, quando abrem o Word, é a de exibição, porque normalmente não aparece a régua aqui. Então é importante ativar, né, para vocês poderem enxergar, porque depois para a BNT vai ser importante saber as margens que vocês estão utilizando. Bom, na página inicial é a aba mais importante, então, que a gente vai trabalhar de formatação. Como eu disse anteriormente, eu vou disponibilizar para vocês esse modelinho aqui, né, onde vocês vão ter o trabalho apenas de acrescentar as informações, porque ele já está formatado dentro das normas ABNT. Mas com isso em mente, tem que tomar o cuidado para não desformatar o que está já formatado, né? No documento, a primeira coisa ali que nós temos vai ser a capa, né? Na capa, então, se vocês notarem, ela toda escrita com letra maiúscula, ok? Então, nesse primeiro momento aqui, vocês vão deixar ali o nome da escola, dos fundamentos e do curso, né? Isso é padrão. Na sequência vem o nome de vocês ou o nome dos integrantes se a atividade for feita em grupo. Só tem que tomar o cuidado que quando a atividade é feita em grupo, eu tenho que colocar os nomes em ordem alfabética. Para isso, né, eu não preciso me preocupar em tentar descobrir qual é o nome do meu colega, o sobrenome e tal, para ver se o nome dele vou colocar primeiro, o meu segundo, do outro colega em terceiro. Basta digitar ali sem se preocupar com isso. Aqui no página inicial, então, clicar nesse ícone A Z, que vai abrir essa janelinha aqui, você vai clicar em OK, né, e ele vai colocar o nome em ordem alfabética. Como é um relatório padrão geral, né, eu não coloquei aqui o título, vou deixar para vocês. Projeto de pesquisa, projeto sobre mecatrônica, pesquisa sobre sensores, enfim, vocês vão dar o título que vocês quiserem, mas notem que também tudo letra maiúscula. E na parte inferior, eu deixo então o nome da cidade de entrega, então aonde que vocês estão entregando, em Caxias do Sul, São Leopoldo, Porto Alegre, assim por diante, e a data de entrega, nesse caso mês e ano. Né? Então aqui vocês vão ter que, no modelinho depois, se não estiver já adequado ali, vão ter que fazer as adaptações necessárias, né? Trocando a data, por exemplo, e a cidade. Bom, outra coisa que eu devo cuidar, como eu falei anteriormente, e aí a importância da régua, são as margens, porque para BNT eu devo deixar 3 centímetros na parte superior de margem, 3
à esquerda, 2 à direita e 2 lá embaixo inferior. Como é que eu faço isso? Eu vou em Layout, né? Vou em Configurar Página e no cantinho ali, né, eu clico, abre essa janela, então coloco 3, 3, 2 e 2 e dou OK. Beleza? Então, nessa primeira página é isso aí. Se vocês me perguntarem como é que eu faço para centralizar, porque vocês estão notando que tudo aqui, né, na capa está centralizado. Na verdade, eu seleciono ali o que eu quero, né, segurando o botão esquerdo do mouse e arrastando. No página inicial, eu vou aqui, ó, nessa área de trabalho, acima aqui tem centralizar. Então não preciso ficar lá, o pessoal muitas vezes, né, escreve ali, vai ficar à esquerda normalmente, aí fica no botão, pressionando a barra do teclado, né, até chegar lá no meio. E muitas vezes realmente não fica bem centralizado. Então digitei, só cliquei ali em centralizar. Em relação à centralização, em relação à vertical, não tem nenhuma ferramenta. Aí tu tem que utilizar o olhômetro. Basicamente o título coloca-se na metade da página e o nome de vocês entre o último item ali, o nome da unidade curricular e o título. E centralizo. Lógico, eu não vou pegar uma régua e, né, para ver se está certinho ali, mas aquilo que não venha causar estranheza, que mais ou menos olhando assim, está mais ou menos ali no meio. Tá? Uma coisa que a gente pode utilizar é esse ícone aqui, que eu consigo ver através, quando ele está ativado, as formatações do meu trabalho. Consigo ver se está centralizado, à direita, à esquerda, o espaçamento entre linhas e assim por diante. Então, toda vez que eu dou um Enter, aparece ele, né? E toda vez que eu dou um espaço na minha barra do meu teclado, aparece um pontinho. Mas se eu mandar imprimir o meu trabalho, por exemplo, e ficar ativado, não se preocupem que ele não vai aparecer na impressão. É só para a gente ver a formatação. Então, uma vez que eu olhei ali, né, eu quero verificar de novo se está tudo certinho, ativo. Depois que eu não quiser mais, clico em desativar. Há um outro detalhe, que a BNT fala que o espaçamento entre linhas da capa até o sumário, o espaçamento é simples. Por padrão, o Word, essas últimas versões, coloca o espaçamento entre linha múltiplo. Então tem que cuidar. Seleciona tudo, mais uma vez, né? Dessa parte aqui, vai ainda em página inicial, parágrafo, né? E sempre verifica se aqui está 0, 0, 0 e 0. E o espaçamento entre linhas simples. E dá um OK. Né? Aí tu vai ter um espaçamento entre linhas correto. Aqui temos a folha de rosto, vai repetir ali, né, os nomes de vocês, o mesmo título, repete. Isso daqui já vem pronto ali, vocês não precisam se preocupar, só acrescentar o nome dos professores orientadores. Nesse caso do primeiro trabalho, né, Cláudio Moraes está ali. A mesma coisa, repete lá da capa. O resumo tem um espaçamento simples, né? A gente já trabalhou como fazer um resumo ali na primeira atividade. Então, em um parágrafo, vocês vão ter que dizer o que o trabalho de vocês está abordando. Né? O espaçamento é simples e o alinhamento ali é justificado. Cuidando que as margens aqui continuam 3, 3 e 2. Palavras-chave nesse caso, né? Seriam aquelas palavras que eu associo com o que eu escrevi no corpo do meu trabalho. Então, daqui a pouco, lá no meu trabalho, tem sensores, né, uma palavra-chave, presença,
temperatura, enfim, vai depender o que tu está falando, linha de produção. Área de conhecimentos, mecatrônica, automação industrial, eletrônica e assim por diante. O sumário, então, que eu falei lá no outro vídeo, todos os títulos que aparecem no teu trabalho vão aparecer aqui, né? Vai colocar aqui. E a numeração das páginas correspondentes. Para finalizar, para continuar a introdução, né? Aí aqui o que acontece? Vocês olhando aqui o espaço entre linhas, entre esse daqui e esse daqui do resumo, tu nota que tem uma diferença, a introdução está maior. Por quê? Porque a partir da introdução tu passa a utilizar um espaçamento de 1,5. Como é que eu faço esse espaçamento? Então eu vou selecionar meu texto, vou lá no parágrafo da página inicial, clico no canto, né? Aquilo que eu disse para você sempre vai estar 0000, aqui tem que cuidar isso. Todo o meu trabalho sempre vai ter esses valores, né? Cuidar porque às vezes pelo padrão do Word atual ele coloca nesse depois um 10, aí tu tem que trocar para 0. Senão não adianta tu colocar o espaçamento 1,5 nesse caso, né? Que é um espaçamento maior que o simples que é utilizado lá do sumário, resumo, folha de rosto e capa. Não adianta tu trocar aqui se aqui tiver um valor diferente de 0. Ele vai colocar esse valor aqui. E aí dou um OK. E aí o espaçamento fica maior. Cuidem que os títulos sem numeração, eles ficam centralizados. Então, por exemplo, a introdução aqui vai ficar centralizado. Eu vou passar também no modelinho depois o que escrever na introdução. Tá? Objetivos, pode ter 1, 2 parágrafos ali, né? A formatação, notem que agora o título tem numeração e aí ele fica à esquerda. E entre o número aqui e o título só vai em espaço. E depois a gente deixa um espaço, uma linha ali entre o título e o texto, para o texto não ficar grudado lá junto com o título. O que vocês vão escrever nos objetivos? Basicamente, quais são as metas que vocês querem alcançar ao fazer essa atividade, esse trabalho, né? O que eu quero alcançar? Fazer uma pesquisa que abranja de uma maneira geral o assunto tal, né? Essa é a minha meta. Como eu vou utilizar isso, né? Eu vou alcançar isso, eu escrevo no segundo parágrafo. Como é que eu vou alcançar a minha meta? É fazer uma pesquisa de modo que a gente possa acessar essas informações, buscar essas informações utilizando diferentes mídias, blá, 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 blá. Então, basicamente, o que eu quero atingir e como eu quero atingir. Cuidado, né? Que o espaçamento entre linhas aqui é 1,5 e o alinhamento é justificado, ou seja, fica reto desse lado e reto desse daqui. Então tem uma questão ali estética, visual, né, que é mais agradável. As justificativas por que eu quero alcançar essa meta, né? E depois a fundamentação teórica, o tema da pesquisa, a mecatrônica, por exemplo, vocês vão colocar aí a pesquisa de vocês. Eu sugiro sempre, que tiver um assunto, colocar em títulos e subtítulos, né? Porque tu escrever um texto único fica mais complicado depois, né? Porque esse texto tem que ser coeso, coerente. E tu colocar textos mais curtos, a coesão e a coerência se torna mais fácil de fazer. Só notem, né, a formatação continua 3 centímetros, 3, 2 e 2. Os títulos com numeração ficam à esquerda aqui, tem um espacinho, mas não tem ponto nem traço. E o espaço entre linhas ali de 1,5. E notem que sempre tem uma linha entre o título e o texto, e depois o texto e o título, né? Não pode ficar grudado ali. Então, vou ter mecatrônica. Eu quero falar depois as áreas da mecatrônica. Então, mecatrônica, se é o número 3, eu vou colocar as áreas dentro da mecatrônica 3.1. Né? Os
tipos de equipamentos mecatrônicos, se eu tivesse, seria então 3.2. E aí depois dentro dos tipos eu quero falar de um sistema específico, CLP, né? Aí tu vai ter 3.2.1. Então sempre tem que cuidar ao numerar esses títulos, verificar se esse próximo item que tu vai falar está dentro daquele item anterior. Se estiver, vai ser então, tu terá que acrescentar um número a mais. Então, por exemplo, 3.1.1. Não está dentro desse item 3.1, então esse próximo título vai ser 3.2. Né? Aqui um outro relatório, não é exatamente o de vocês, que eu peguei como exemplo para mostrar, né? Mas só para vocês terem uma ideia. Se tivesse dentro da pesquisa de vocês ali um desenho que vocês gostariam de colocar. Vamos voltar lá para a página anterior. Né? Vou colocar aqui um desenho. Então, quero colocar uma imagem de um sensor. Né? Eu poderia colocar isso nos anexos, mas eu sugiro sempre que possível colocar no meio do trabalho. Você está falando daquilo ali, já está visualizando a imagem. Não precisa ir lá para o final do texto, né, para ler. Então, tu vai inserir imagens. Lógico, tu já buscou na internet, ali eu vou pegar qualquer imagem aqui, já buscou na internet, e aí tu salvou lá nos teus downloads, imagens, documentos e assim por diante. E vai colocar lá no buscar no teu trabalho. Só que notem que eu tenho dentro do capítulo chegar até 2 centímetros aqui. Se eu colocar a imagem desse tamanho, eu vou ter um padrão errado, porque ele não está respeitando ali as normas em relação às margens. Então, o que eu vou fazer? Eu posso, então, daqui a pouco, diminuir, porque não vai fazer muita diferença. Eu consigo enxergar, né, ali aquela ilustração e não vai correr risco nenhum, né, para entendimento. Então, aí eu coloco a minha imagem de modo que caiba dentro daqueles 2 centímetros lá embaixo. Aqui só sugiro, não tem uma norma específica, né? É que eu vou deixar junto à margem, só para ficar melhor depois distribuído. Não tem uma norma específica, mas eu procuro sempre utilizar as imagens centralizadas. Beleza. Então, centralizou ali, ficou bacana. Outra coisa que eu tenho que cuidar, que a BNT diz, né, que toda imagem que eu colocar tem que ter uma legenda na parte superior. Então, clico na imagem, vou em referências, né, vou inserir legenda, coloco ali figura 1, exemplo, e ativar. Exemplo de praia. Seleciono o rótulo figura e aqui acima do item selecionado e dou um OK. Né? Diminuo um pouquinho aqui para poder caber. E na parte de baixo, centraliza, dá uns. Vou escrever fonte, 2 pontos, da onde eu tirei aquela imagem, site ABC lá, enfim, aonde eu tirei. Não precisa colocar o link completo, só o nome do site, Photostock, alguma coisa do tipo. Só procuro utilizar ali a fonte, que é outro detalhe que eu não comentei, que todo o trabalho eu utilizo ali o tamanho de fonte 12, tá? Times ou Arial. Mas para citações e legendas eu utilizo uma fonte menor, que seria nesse caso 10. Tá? Bom, depois temos a conclusão, né? Aqui é um outro modelinho, como eu falei, mais complexo ali, que nesse primeiro momento vocês vão utilizar. Conclusão, título não tem numeração, volta a ser centralizado. E na sequência ali, né,
meu texto com espaçamento de 1,5, alinhamento justificado e assim por diante. Né? Fonte 12, Times ou Arial, obedecendo as margens. Só para finalizar ali, para cuidar, né? Vocês vão notar que na folha não tem numeração da página, na folha de rosto não tem, no resumo não tem, no sumário não tem, mas na introdução tem, porque a BNT diz que tu deve contar todas as páginas do teu trabalho, mas só deve numerá-las a partir da introdução. Mas, então, se eu fosse analisar, na verdade eu teria 1, 2, 3, 4, aqui seria 5, mas a gente não conta a capa, né? Então, eu tenho que fazer alguns processos de formatação aí. O primeiro deles, né? Nós temos um problema, porque o Word vai contar todas as páginas do teu trabalho, inclusive ali, né? Tu até pode indicar ali para não contar a capa, numerar a capa, mas eu posso ir em número de página, seleciono início, né? Primeiro para inserir, e vou lá em um número sem formatação, número 3, que é o canto direito superior. É aí que vai a numeração da página. Depois de inserido ali, teria colocado 1. Né? Nesse caso está aparecendo 0 porque eu já formatei. Vou em número de página de novo, formatar o número de páginas e vou iniciar em 0. Então ele vai contar a capa como 0. E aí clico OK. Né? E aí ele faz a contagem correta segundo a BNT. O outro problema é que se eu numerar, né, fazer a numeração, antes da introdução eles vão aparecer. Né? E não adianta, se eu deletar daqui a numeração da página, eu deleto de todos. Se eu pintar de branco o número da página, aparece de todos. Então, eu preciso ter uma maneira ali de que não apareça nas páginas anteriores à introdução. Tem uma maneira aí de fazer isso através do Word, eu vou ensinar para vocês uma maneira mais prática, né, mais rápida de fazer, com menos passos pelo menos. Então, na verdade, aqui no meu documento tem, mas eu fiz uma espécie de gambiarra, né, para tapar então esses números que aparecem. O que eu fiz aqui? Eu já tinha feito, né? Apareceu ali o número 1, número 2, número 3. Eu fui me inserir, né, mas com o cursor antes tem que estar fora ali, não pode estar dentro do cabeçalho. Fui me inserir e aí eu escolhi formas. Né? E aí peguei uma forma ali e desenhei em cima. Normalmente fica azul, dependendo da versão. Aí, nesse caso, eu iria em preenchimento, branco, né, para tapar aquilo ali. E o contorno da forma também colocar branco. Aí tapei, resolvi o meu problema naquela página, dou um Ctrl+C, ou copio aquela forma ali, depois dou um Ctrl+V e colo em cima. Né? E aí eu colo em cima do resumo, do sumário, e aí na introdução fica ali. Então assim, bem rapidinho aí, pessoal, essas foram algumas dicas de formatação. Lógico, mais coisas ali eu vou explicar na sala de aula, o professor do presencial vai explicar para vocês, né? E eu vou disponibilizar também um PowerPoint com dicas ali, um tutorial passo a passo para fazer algumas dessas formatações aqui que eu falei e também colocar mais alguns vídeos aí, tá? Espero que isso venha ajudá-los a entregar um trabalho bem formatado aí e obter o sucesso. Muito obrigado, então, até uma próxima.